A filosofia de Aristóteles é como um buffet intelectual, um pouco de tudo para todos, meticulosamente disposto por uma mente tão afiada que provavelmente poderia cortar paradoxos. Nascido em 384 a.C. em Estagira, uma pequena cidade grega, Aristóteles não perdeu tempo refletindo se a vida era sobre o destino ou a jornada. Ele simplesmente mergulhou no pensamento. Ao longo de sua vida, ele dissecou quase todos os tópicos sob o sol: biologia e ética, política e metafísica, e até mesmo a arte do drama. Até o final deste texto, você pode se convencer de que a filosofia de Aristóteles tem algo para cada alma curiosa. Aristóteles começou como aluno de Platão. Na Academia de Platão, em Atenas, Aristóteles passou 20 anos absorvendo as ideias do mestre. Mas enquanto Platão estava ocupado teorizando sobre formas ideais que existiam em um reino superior, Aristóteles preferia arregaçar as mangas e investigar o mundo físico. Platão poderia dizer: "Esta mesa é apenas uma sombra da verdadeira mesa ideal." E Aristóteles responderia: "Talvez, mas vamos estudar como esta mesa específica foi feita." Os dois filósofos divergiam fundamentalmente em suas abordagens ao conhecimento. Platão inclinava-se para a abstração, enquanto Aristóteles estava enraizado na observação. A eventual saída de Aristóteles da academia marcou uma mudança não apenas de localização, mas de foco intelectual. Ele deixou Atenas para passar um tempo na Ásia Menor e em Lesbos, estudando biologia e vida marinha, antes de ser chamado para ser tutor de Alexandre, o Grande, um trabalho que lhe deu uma visão privilegiada do poder político. A primeira grande contribuição de Aristóteles foi a invenção da lógica formal, estabelecendo as bases para o raciocínio sistemático. Seu método de silogismos, afirmações estruturadas para derivar conclusões a partir de premissas, tornou-se o alicerce do pensamento racional. Por exemplo, todos os humanos são mortais. Sócrates é humano. Portanto, Sócrates é mortal. Essa estrutura aparentemente simples forneceu um quadro para analisar argumentos e distinguir o raciocínio válido da sofística. O arcabouço lógico de Aristóteles serviu como andaime intelectual para a filosofia, a ciência e a matemática por séculos. Permitiu que pensadores analisassem argumentos com precisão e rigor, uma prática ainda vital no discurso moderno. Além do silogismo, Aristóteles também explorou os princípios da dedução e indução, contribuindo significativamente para o estudo de como o conhecimento é adquirido e validado. Seus tratados lógicos, conhecidos coletivamente como o Organon, permanecem como um testemunho de seu compromisso com a clareza e a estrutura no pensamento. A fascinação de Aristóteles pelo mundo natural era incomparável em sua época. Ele observou e categorizou meticulosamente animais, plantas e outros aspectos do ambiente. Suas obras biológicas abrangem desde a anatomia de criaturas marinhas até os ciclos de vida de insetos. Embora algumas de suas conclusões estivessem erradas, como sua crença de que enguias se geravam espontaneamente na lama, sua dedicação à observação empírica foi revolucionária. A abordagem de Aristóteles enfatizava entender a natureza por meio das causas: material, formal, eficiente e final. Por exemplo, a causa final de uma asa de pássaro é seu propósito, permitir o voo. Ao buscar explicações baseadas em propósito e função, Aristóteles lançou as bases para a futura investigação científica. Seu interesse pela biologia não se limitava à classificação. Aristóteles também especulava sobre como os organismos se desenvolvem e se adaptam. Apesar de não dispor de ferramentas modernas como microscópios ou a teoria genética, suas habilidades de observação permitiram identificar padrões e relações na natureza que anteciparam descobertas científicas posteriores. Seu trabalho sobre reprodução, por exemplo, explorou os papéis de machos e fêmeas na geração de descendentes, abrindo caminho para futuras pesquisas anatômicas e fisiológicas. A ética de Aristóteles gira em torno do conceito de justo meio, que ele definiu como o ponto médio desejável entre o excesso e a falta. Por exemplo, a coragem é uma virtude, mas está entre a imprudência e a covardia. Essa ênfase no equilíbrio oferece um quadro prático para viver bem. Ele também introduziu a ideia de eudaimonia, frequentemente traduzida como florescimento ou felicidade, como o objetivo final da vida humana. Eudaimonia não é sobre prazer passageiro, mas viver de acordo com a razão e cumprir o próprio potencial. A ética de Aristóteles nos convida a cultivar virtudes por meio da prática, moldando nosso caráter ao longo do tempo. Diferente de sistemas éticos rígidos que prescrevem regras absolutas, a ética das virtudes de Aristóteles reconhece as complexidades da vida humana. O curso certo de ação depende do contexto, do caráter do indivíduo e dos desafios específicos enfrentados. Essa flexibilidade torna a abordagem de Aristóteles atemporal e profundamente humana. Na política, Aristóteles via os humanos como animais políticos, inclinados por natureza a formar comunidades. Sua obra política analisa várias formas de governo, incluindo monarquia, governo por uma única pessoa, geralmente um rei ou rainha; aristocracia, governo por uma classe privilegiada ou nobreza; e politeia, governo pela maioria, ou uma forma de governo onde os cidadãos têm voz. Ele também criticava suas contrapartes corruptas. Tirania, governo por uma única pessoa com poder absoluto, geralmente por meios injustos; oligarquia, governo por um pequeno grupo de pessoas, frequentemente em benefício próprio; e democracia quando degenerava em domínio da multidão. A filosofia política de Aristóteles enfatizava equilíbrio e pragmatismo. Ele acreditava que o melhor governo dependia das necessidades e circunstâncias específicas de uma sociedade, rejeitando a posta abordagem de tamanho único. Suas ideias sobre governança permanecem relevantes hoje, particularmente seus alertas sobre os perigos da desigualdade extrema. Sua exploração da justiça, da cidadania e do bem comum destaca a importância da participação ativa na vida política. Aristóteles acreditava que um Estado
Estado bem-sucedido é aquele em que os cidadãos são educados e virtuosos, contribuindo para o bem-estar coletivo da comunidade. Na metafísica, a investigação de Aristóteles sobre a natureza da realidade, ele explorou questões sobre a existência e o ser, introduziu o conceito de substância como a essência das coisas e enfatizou 4 causas para explicar a mudança e a existência. Causa material, do que algo é feito. Por exemplo, o mármore de uma estátua. Causa formal, sua forma ou essência, a forma da estátua. Causa eficiente, o agente ou processo que o traz à existência. O escultor. Causa final, seu propósito ou função, homenagear uma divindade. A ênfase de Aristóteles no propósito, ou teleologia, foi uma característica marcante de sua metafísica. Ele buscava descobrir não apenas como as coisas existem, mas por que existem. Suas investigações metafísicas também abordaram questões profundas sobre mudança, potencialidade e atualidade. Para Aristóteles, compreender a transição de estados potenciais para reais era fundamental para entender a natureza da existência em si. Essa visão dinâmica do ser preparou o terreno para debates filosóficos e explorações científicas posteriores. Em sua obra poética, Aristóteles analisou os elementos da tragédia e as respostas emocionais que ela evoca. Introduziu o conceito de catarse, o alívio de emoções como piedade e medo, como um objetivo central do drama trágico. As regras de Aristóteles para a narrativa, um começo, meio e fim coerentes, personagens relacionáveis e eventos lógicos, porém surpreendentes, influenciaram a arte narrativa por séculos. Para Aristóteles, a tragédia ajuda o público a refletir sobre a experiência humana e alcançar clareza emocional. Suas ideias destacam o poder duradouro da arte de inspirar e transformar. Uma das áreas mais negligenciadas, porém profundas, da filosofia de Aristóteles é sua análise da amizade, explorada extensivamente na Ética Nicômaco. Aristóteles considerava a amizade não apenas um vínculo pessoal, mas um componente fundamental de uma vida plena. Ele categorizou a amizade em 3 tipos distintos: amizades de utilidade, baseadas em benefício mútuo; amizades de prazer, centradas no prazer compartilhado; e amizades de virtude, que ele considerava a forma mais elevada. Nesta última, os indivíduos admiram o caráter moral um do outro e se esforçam para ajudar no crescimento mútuo. Para Aristóteles, as amizades virtuosas são raras e exigem esforço, pois dependem de ambas as partes serem virtuosas. Tais amizades são duradouras e profundamente significativas, oferecendo não apenas companhia, mas também um espelho pelo qual os indivíduos podem refletir e melhorar seu próprio caráter. Essa perspectiva destaca a crença de Aristóteles de que os seres humanos são, por natureza, sociais e atingem seu pleno potencial, não no isolamento, mas por meio de relacionamentos significativos. Além do bem-estar individual, Aristóteles conectou o conceito de amizade ao funcionamento da sociedade como um todo. Ele argumentava que amizades fortes promovem confiança, cooperação e respeito mútuo, servindo como o cimento que une as comunidades. Nesse sentido, a amizade torna-se não apenas uma virtude pessoal, mas uma necessidade cívica, sublinhando a visão holística de Aristóteles sobre ética, política e natureza humana. A influência de Aristóteles se estende à filosofia, ciência, política e arte. Suas obras tornaram-se textos fundamentais nos períodos medieval e renascentista, moldando as tradições intelectuais tanto do mundo islâmico quanto da Europa cristã. Sua ênfase na observação, no raciocínio e no propósito continua a inspirar pensadores em diversas disciplinas. Ao estudar Aristóteles, encontramos uma mente profundamente envolvida com as complexidades da existência, sempre curiosa sobre os mecanismos do mundo e as melhores formas de viver nele. Sua filosofia nos convida não apenas a pensar, mas a agir, buscando equilíbrio e entendimento em todas as áreas da vida. No fim das contas, a obra de Aristóteles nos lembra que a filosofia não se trata apenas de teorias abstratas. Trata-se de viver bem, buscar conhecimento e cultivar virtudes que enriquecem tanto os indivíduos quanto as sociedades. Seu legado intelectual é um testemunho do poder duradouro da investigação reflexiva e da busca pela sabedoria.